Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que possamos ler esses 3 versículos juntos para a nossa edificação. Você que está em casa, que você possa acompanhar também essa leitura com fé e amor. Diz assim o texto: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós sabemos que a Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, e nós carecemos, Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito, para entendê-la e praticá-la. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa promover em nós quebrantamento, avivamento e desejo profundo de vivermos de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu servi ao tiro de guerra em Governador Valadares. E tinha um momento de treinamento, onde que eu li no quadro negro, ali uma frase do Exército: o dever do soldado é lutar. De igual forma, meus queridos irmãos, Paulo queria que Timóteo estivesse preparado também para a batalha, porque o dever do soldado cristão é lutar, uma vez que a guerra invisível que há entre Deus e Satanás não permite de nós o quê? Um piquenique, um passatempo, mas uma luta até a morte. Nós lutamos uma batalha espiritual até a volta de Cristo. O ministério cristão é uma guerra, é uma incessante guerra espiritual contra os inimigos de Deus. Por isso, Paulo ordena a Timóteo a batalhar pela fé. Paulo está dizendo: filho, eu te ordeno, combata o bom combate da fé, com a consciência limpa, sem jamais seguir os maus exemplos daqueles que naufragaram na fé, daqueles que abandonaram a fé, daqueles que rejeitaram o evangelho. Além do mais, filho, não se envolva com combates que não têm, que são inúteis, que não têm finalidade alguma, combates que não são bons combates. Em outras palavras, não se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, as quais só resultam em discussões e não contribuem para a obra de Deus, para o trabalho de Deus, para o serviço de Deus, para o avanço do reino de Deus. Uma vez que alguns combates, meus irmãos, não vale a pena a serem travados, porque são combates inúteis. O combate que Paulo tem em mente aqui é a defesa das doutrinas centrais da fé cristã. O bom combate aqui é a batalha pela teologia correta, pelo ensino correto, pela doutrina correta. E a grande ideia desta passagem é que combata o bom combate da fé para a edificação da igreja e, sobretudo, para a glória de Deus. Então, combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé, em primeiro lugar, de acordo com as profecias já recebidas. Vamos ler o versículo 18, todos juntos, mais uma vez? Creio que vai aparecer também na sua tela, todos juntos? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E aqui nós podemos ver: combata o bom combate da fé com as profecias já recebidas, uma vez que o chamado de Timóteo foi confirmado por meio de uma palavra profética. Ele recebeu uma palavra profética desses profetas nas congregações daquele tempo em Éfeso. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, se você quiser ler esse texto comigo, só passar uma página aí, veja o que diz o texto: que Timóteo ele foi ordenado ao sagrado ministério. Ele
teve a imposição das mãos do presbitério, assim como acontece com o pastorado na igreja presbiteriana. O presbitério, os presbíteros e pastores reunidos ordenam os seus pastores ao sagrado ministério. Nenhum pastor se ordena a si mesmo, ele tem que ser vocacionado, ele tem que ser treinado, ele tem que ser chamado por Deus. E veja o que diz o verso 14, vamos ler? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja bem que ele recebeu uma profecia específica, uma palavra profética específica a respeito da sua vocação. E que por causa das profecias que antecederam a atuação de Timóteo, o apóstolo confia o mandato a seu filho na fé. Ele está dizendo, olha, que você possa combater o bom combate, firmado nas profecias que você recebeu para o ministério. E aqui nós podemos ver, segundo as profecias, de que antecipadamente foste objeto. Em outras palavras, lute o bom combate com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Por força dessas profecias, Timóteo deveria cumprir a sua vocação, cumprir o seu chamado, porque ele tinha uma palavra profética para que ele pudesse servir ao Senhor nesse dom que ele tinha, o dom de pastorear a igreja. Por profecias, meus irmãos, nós não devemos entender apenas afirmações acerca do futuro. Aqui não são profecias preditivas, aqui são palavras de encorajamento para a vida dele, palavras de ânimo. Profecias são orientações proféticas que devem exortar, animar, instruir e consolar a igreja. No Novo Testamento, o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Essa é a função da palavra profética no Novo Testamento, não apenas de predizer, mas de consolar, edificar e exortar. E o dom da profecia está ligado, em primeiro lugar, à edificação da igreja. E ao que parece, alguns dos profetas das congregações locais haviam sido dirigidos pelo Espírito Santo a escolher Timóteo para o ministério. Se você ler comigo em Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3, traz um exemplo desse procedimento. Veja bem, que a igreja de Antioquia da Síria, era uma igreja missionária. Era uma igreja que enviou Paulo e Barnabé para as missões. E veja o que diz o texto: que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarcas e Saulo. E o texto diz que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, por meio de uma palavra profética, por meio desses profetas aqui. E disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente pode ver a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. E na segunda viagem missionária, Timóteo então faz parte da equipe missionária de Paulo, porque os irmãos em Listra, esses irmãos dão bom testemunho de Timóteo, e ele então é vocacionado para o ministério, para acompanhar Paulo na obra missionária. E aqui, Paulo está na sua quarta viagem missionária, porque ele foi solto na sua primeira prisão em Roma, e Paulo está visitando as igrejas da Macedônia, enquanto Timóteo está em Éfeso, consolando, exortando e edificando a igreja em Éfeso. E, de igual modo, meus irmãos, nós podemos perceber aqui que por meio de uma profecia, Deus chamou Timóteo para o ministério. E por essa razão, Paulo está encorajando Timóteo a cumprir o seu ministério em Éfeso.
É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, você é um escolhido, você é um homem de Deus, Deus te escolheu, você não pode trair a Deus e aos homens. Timóteo, seja fiel ao seu nome, porque Timóteo significa honra a Deus. É como se Paulo dissesse a Timóteo: Timóteo, viva de acordo com o seu nome, honre a Deus. E Timóteo, você é um homem a quem foi confiada uma tarefa. Este é o dever de que te encarrego. E esta palavra dever aqui é uma palavra militar. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você tem uma missão de combater o bom combate, firmado nas profecias que você foi objeto delas. Mas, meus queridos irmãos, mas em segundo lugar, combata o bom combate da fé com as armas da fé e da boa consciência. Vamos ler o verso 19 comigo. Veja o que diz o texto, em 1 Timóteo 1,19. Todos juntos? Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Devemos, meus irmãos, estar armados. Armados com o quê? Com a carabina? Não, nós devemos estar armados com duas armas: a fé e a boa consciência. Devemos estar armados com a fé e a boa consciência. O bom combate da fé é a luta em defesa daquelas doutrinas que são essenciais à fé cristã. Por exemplo, a Trindade, a divindade de Jesus, a necessidade de expiação pelo pecado, a suficiência da morte de Cristo na cruz, a justificação pela fé, a infalibilidade da palavra de Deus. A Bíblia é infalível, é inerrante, é a nossa única regra de fé e prática. E essas verdades, meus irmãos, profundamente teológicas, são dignas de serem defendidas. Nós devemos defender essas verdades. O povo de Deus sempre teve que lutar pela sã doutrina. Há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual. A vida cristã é um combate, uma guerra sem trégua, uma guerra sem pausa. E esse bom combate começou no Antigo Testamento. Quando Moisés, por exemplo, desceu do monte com as tábuas da lei, o que ele observou quando ele desceu do monte? O povo estava no pé do monte adorando o bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro. O bezerro que era adorado no Egito agora foi adorado pelo povo de Deus, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E Moisés então teve que combater a idolatria, porque o povo estava adorando o bezerro de ouro. E Deus diz: não terás outros deuses de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança que é em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Josué também precisou confrontar os israelitas quanto a quem serviriam, a Deus ou aos deuses. E Josué chega a dizer o seguinte: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses ou ao Senhor. E ele então toma a decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve que confrontar o povo: quem vocês vão servir? Os deuses pagãos da além do Eufrates ou o Senhor? Elias teve que enfrentar sozinho 450 profetas de Baal, e eles estavam ali invocando Baal, pedindo que Baal pudesse responder com fogo. Mas Baal tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e som nenhum sai da garganta. E então Elias chegou a dizer o seguinte: até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu.
E o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E eles clamaram de manhã, clamaram à tarde, clamaram até, e Baal não respondeu com nada. Mas quando Elias clamou ao Senhor, ele preparou o altar, e fez um holocausto ao Senhor, e colocou água sobre o altar, sobre a oferenda, fez um rego, e encheu de água o rego, e invocou o nome do Senhor, e quando ele invocou o nome do Senhor, caiu fogo da parte de Deus, que queimou o sacrifício, e lambeu até mesmo a água que estava sobre o rego. Ah, meus queridos irmãos, só Deus pode responder com fogo, só Deus pode agir soberanamente, só Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E esse bom combate, ele foi retomado também no Novo Testamento. A maior parte dos ensinos de Jesus foi para confrontar a falsa teologia dos fariseus. E o Senhor então confrontou os fariseus. Até quando a gente observa aqui, todas as cartas do Novo Testamento dizem respeito à sã doutrina, e até mesmo a minúscula carta de Judas insiste com a igreja a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós devemos batalhar pela fé. A igreja sempre na história combateu o bom combate da fé. O bom combate da fé prosseguiu ao longo da história da igreja. A igreja teve que defender a doutrina da Trindade no Concílio de Nicéia em 325. A igreja teve que defender a doutrina das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana de Jesus, em uma só pessoa para sempre, no Concílio de Calcedônia em 451. Uma vez que para os docéticos Jesus era apenas homem, ele apenas parecia homem, mas não era homem. Para os arianos, Jesus era apenas homem e não Deus, e os arianos estão aí, que são as testemunhas de Jeová hoje. Para Apolinário, Cristo não tinha alma humana. Para Nestório, Cristo tinha duas naturezas em duas pessoas. Para Eutiquianismo, Cristo tinha apenas uma natureza em uma única pessoa. Mas para nós, verdadeiros cristãos, Cristo é 100% Deus e 100% homem em uma só pessoa para sempre. Ele tem a natureza divina e a natureza humana, porque ele se encarnou, ele habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e ele veio para morrer na cruz do Calvário, e ele morreu na cruz do Calvário na sexta-feira, e foi sepultado na sexta-feira ainda, e ficou sexta, sábado, mas pela manhã bem cedo de domingo, ele ressuscitou com o seu próprio corpo, um corpo agora glorificado. E Jesus hoje, como homem, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E como Deus está presente aqui, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até que Cristo retorne, meus irmãos, o povo de Deus viverá numa guerra perpétua contra a falsa doutrina, contra o falso ensinamento. A fé cristã necessitará de ser defendida não apenas do paganismo, mas especialmente da heresia. O ministério é uma guerra contra o pecado, uma guerra contra Satanás. O bom combate não é mera questão de fé, mas é também uma questão de prática, porque a Bíblia não é apenas nossa regra de fé, mas a nossa regra de fé e prática. Nós devemos praticar a Bíblia. E por isso, Paulo ordena a Timóteo dizendo o seguinte: manter fé e boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é essa consciência? A voz da consciência, meus irmãos, é aquela voz interior que avisa entre o certo e o errado. É aquela voz lá no fundo do coração. Paulo chega a dizer isso aos romanos, dizendo o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, veja bem, nós somos a imagem semelhante de Deus.
até mesmo o ímpio, até mesmo o nativo de uma tribo, ele tem esta voz interior, ele tem esta consciência, falando no coração dele entre o certo e errado. Não tendo lei, servem eles mesmos de leis para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Veja que quando Deus criou o homem, Deus gravou no coração do homem o certo e o errado. Gravou uma bússola da moralidade no seu coração. E aqui o texto diz que estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Todo ser humano tem um GPS moral embutido de fábrica. Você já saiu do ventre da sua mãe com um GPS moral, criado por Deus, para que você possa discernir entre o certo e o errado. O Deus que nos criou com leis, que Ele gravou no nosso coração. Tudo tem uma lei no universo. Tem a lei da gravidade. Ninguém sobe na torre aqui desta igreja e pula de lá. Por quê? Tem a lei da gravidade. Se você pular, você vai se esborrachar. A gente respeita as leis, porque Deus imprimiu essas leis em nós e na criação. Tudo tem uma lei. E aqui nós podemos perceber que esta lei que Deus gravou em nós aponta para o certo e o errado. Até mesmo indígena. Até mesmo indígena, ele tem esta lei nele, o povo mais primitivo. Quando pecamos, meus irmãos, acende uma lei vermelha no painel da sua consciência. Por exemplo, os carros mais novos, hoje se você entrou no carro e não coloca o cinto, o que apita lá no painel? Você não colocou o cinto. Por exemplo, se você entra no seu carro e observa que tem uma lâmpada vermelha ali acendendo de óleo, aí você fala assim, olha, não vou atender essa lei vermelha aqui não. Aí você roda no carro sem óleo, o que acontece com o motor do seu carro? Vai fundir o motor. Se no seu painel acusa assim, olha, stop, porque uma mangueira de água estourou. Se você não parar, o que vai acontecer? Vai fundir também o motor do seu carro. A consciência, meus irmãos, a voz da consciência é esta lâmpada vermelha que está dizendo para você, olha, você precisa parar e consertar a sua vida com Deus. E você passa a discernir entre o certo e o errado. Que você não pode ir para um motel com a sua vizinha, você tem adultério. Você não pode ir para a cama para o seu namorado, você está em fornicação. Você não pode pegar o dinheiro lá da sua empresa onde você trabalha, porque isso é furto. Você não pode também blasfemar contra Deus, porque nós devemos louvá-lo, nós fomos criados para adorar a Deus. Você não pode também criar uma imagem, chamá-la de Deus, porque não terás outros deuses diante de mim. E a lâmpada, é a lâmpada acesa, mostrando para você o certo e o errado. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, assim, se não levarmos em conta a voz da consciência, permitindo que o pecado permaneça não confessado e não perdoado, a nossa fé não terá vida longa. Porque a Bíblia não é só regra de fé, mas é regra de prática. Por isso Paulo chega a dizer, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja bem que primeiro ele usa a figura do exército, a figura militar. Agora ele usa a figura da marinha, dizendo, se você não obedecer a sua consciência, a voz de Deus falando ao seu coração, você vai naufragar na fé. A vida cristã, meus irmãos, não deve ser simplesmente defendida, mas vivida. Não basta
apenas proclamar a fé com os lábios, deve-se praticá-la na vida diária. Fé e consciência caminham juntas de várias maneiras, uma vez que a falsa doutrina leva à deficiência moral. Quando você não tem a boa doutrina, você vai ter um comportamento equivocado, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Visões incorretas a respeito da palavra de Deus levam a práticas incorretas. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Uma má consciência com frequência leva a má doutrina. E com frequência as pessoas tentam justificar os seus pecados. E quando as pessoas começam a justificar os seus pecados, a consciência fica cauterizada. No entanto, o seu mau comportamento leva a falsas doutrinas, a um falso comportamento. Só conservando a boa consciência é que a tragédia espiritual é evitada. Então, que você possa ter a boa consciência, porque segundo Calvino, ele chega a dizer o seguinte, que a má consciência é a mãe de todas as heresias. Nós devemos ter a boa consciência cristã, e a boa consciência cristã é o bom comportamento cristão, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Combata o bom combate da fé com as armas da fé e da boa consciência, as armas da boa doutrina e também do bom comportamento cristão. Que as pessoas possam ver a luz de Jesus por onde você passar, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja não é sal da igreja, a igreja é sal da terra. E a igreja não é a luz da igreja, é luz do mundo, onde nós devemos brilhar a luz do Senhor. Mas em terceiro lugar, combata o bom combate da fé, afugentando os inimigos da sã doutrina. Veja o que diz o verso 20, vamos ler comigo? E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O que acontece quando o cristão abandona a fé ou a prática? Paulo cita aqui 2 exemplos trágicos de irmãos que naufragaram na fé, por causa da imoralidade, por causa de um comportamento vil. E ele chama esses 2 irmãos, Himeneu e Alexandre, fracassaram na fé. Ambos rejeitaram a boa consciência, a fim de defender a sua vida ímpia, sua vida profana. Himeneu, ele é mencionado na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 17 e 18. Olha lá o que a Bíblia diz. Capítulo 2, versos 17 e 18. Vamos ler? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Eles estavam dizendo o seguinte: não tem mais ressurreição dos mortos. Os mortos já ressuscitaram. A ressurreição já aconteceu. Não tem mais ressurreição dos mortos. E eles estavam pervertendo a fé. Paulo também reclama que Alexandre, o latoeiro, aquele que mexia no bronze, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Veja o que diz o verso 4, capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, vamos ler comigo? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Verso 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. 2 líderes na igreja de Éfeso, que abandonaram o verdadeiro evangelho, que perverteram o verdadeiro evangelho e naufragaram na fé. E aqui nós podemos ver que esse
Alexandre resistiu a Paulo e continuou ensinando doutrinas falsas. Quando um cristão, meus irmãos, recusa-se a arrepender-se, a igreja local deve discipliná-lo, excluindo da comunhão dos santos. E por essa razão, Paulo os entregou a quem? Quem não quer Deus, quer abraçar com o diabo. E o texto diz que Paulo os entregou a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Em outra versão fala assim, para aprenderem a fim de não mais blasfemarem. Paulo queria que eles pudessem sofrer o naufrágio, ou melhor, fosse lançado fora do barco, já que dentro do barco eles estavam falando mal do comandante-chefe do barco, deturpando a fé cristã. Então, se vocês não querem ficar no barco, no navio, vocês naufragaram na fé, e agora vocês vão ser lançados nas garras de Satanás. Quem não quer Deus, meus irmãos, vai sofrer nas unhas de Satanás. Todos os tipos de males. Quem não quer Deus vai sofrer toda a perturbação do diabo, porque o diabo vem para quê? Roubar, matar e destruir. E o texto mostra aqui que ambos tomaram a decisão consciente, deliberada, de repudiar a fé. O texto diz aqui que eles estavam blasfemando contra Deus, contra o Evangelho. Eles resistiram à palavra do apóstolo. Eles disseram o seguinte: nós não queremos a revelação de Deus. Nós não queremos este Evangelho. Nós queremos o nosso próprio Evangelho. E começaram a blasfemar do Evangelho que Paulo pregava. E eles então deveriam ser disciplinados a fim de não mais blasfemarem. A excomunhão aqui é a expulsão do pecador não arrependido da igreja. Não é do pecador que peca e reconhece o pecado e volta para Deus. Mas esses pecadores aqui estavam pecando e sentindo prazer no pecado, para que ele possa ser castigado a fim de não mais blasfemar. Então o exercício, meus irmãos, correto da disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. A disciplina é terapêutica. A disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de Jesus e o próprio bem do culpado, para que na dor, na dificuldade, ele possa reconhecer e voltar para Deus. Eu não sei se esses homens voltaram, porque quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, esses homens continuaram no mesmo pecado, abraçados com Satanás e seguindo falsas doutrinas. A igreja, meus irmãos, deve pregar o Evangelho, continuar ganhando os perdidos para Cristo. No entanto, é necessário defender a fé dos ataques dos que desejam corromper a igreja com falsas doutrinas e com a vida ímpia. E a missão de Timóteo em Éfeso era uma missão árdua, era uma missão de guerra. Ensinar a sã doutrina, cuidar da igreja, ganhar os perdidos e defender a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Era assim que Timóteo tinha que cumprir a sua missão. Não era fácil, mas Deus estava com ele, capacitando, porque foi Deus que o chamou para que ele pudesse servir a igreja e conservar a integridade na igreja, a pureza doutrinária, a comunhão na igreja e a defesa da fé genuína e o comportamento cristão que glorifica a Deus. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, lutando pela verdade do Evangelho. Assim como Timóteo deveria combater o bom combate firmado nas profecias recebidas, de igual forma devemos defender a verdade de Deus que foi revelada contra aqueles que querem perverter, negar e distorcer a verdade do Evangelho. A Escritura deve ser defendida como padrão único de fé e prática. Existem muitas pessoas que querem perverter as Escrituras, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, mas é a nossa vida que tem que ser atualizada segundo a palavra de Deus. Cristo deve ser defendido como o único mediador entre Deus e os homens. Solos Cristos, só Ele é o caminho
para o céu, não existe outro caminho. Jesus não é apenas um caminho para a salvação, Jesus é o único caminho para a salvação. Maria não pode rogar por nós pecadores, e alguns chegam a dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, o único caminho que leva a Deus é Cristo, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Diante das incertezas da vida, Jesus diz: eu sou o caminho. Diante da mentira, Jesus diz: eu sou a verdade. E diante da morte, Jesus diz: eu sou a vida. A fé, meus irmãos, deve ser defendida como o único instrumento de justificação. Sola fide. A justificação é pela fé. A fé que nós confiamos em Cristo, no sacrifício dele, na expiação dele, no sangue dele. Não tem outro remédio para curar a alma pecadora, só o sangue de Jesus. A graça, meus irmãos, deve ser defendida como o único instrumento de salvação de Deus. A salvação não é por obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a glória de Deus deve ser defendida, porque só Ele é o único digno de adoração. Só deu glória, só Deus deve ser adorado. Que caiam por terra os ídolos, só o Senhor deve ser adorado. Por isso nós devemos glorificar a Deus. Nós nascemos para glorificar a Deus, nós nascemos para exaltar o Senhor, e que nós possamos defender a verdade do Evangelho, porque Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Nós não temos outra revelação, a revelação já está completa. Deus já se manifestou, já se revelou, revelando a sua natureza, revelando as suas obras, revelando os seus planos, revelando os seus mistérios. E o Evangelho é o mistério de Deus revelado. Aquilo que estava oculto foi revelado na pessoa de Jesus, e nós não precisamos de outra revelação. Mesmo se um anjo descer aqui nesta noite trazendo um outro evangelho, Paulo diz: seja anátema. Se descer um anjo aqui chamado Gabriel, nós podemos mandá-lo para os quintos infernos, se ele trouxer outro evangelho, porque o evangelho já foi revelado. Nós devemos lutar pela verdade do evangelho que nos foi revelado. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, mantendo a fé e a boa consciência para não fracassarmos na fé. A vida cristã é tão importante quanto a fé cristã. E a defesa da sã doutrina diz respeito tanto à crença quanto à prática. As doutrinas perniciosas normalmente, meus irmãos, começam com a má conduta e com pecados ocultos. Pessoas às vezes começam a justificar os seus erros, dizendo que tudo pode, tudo é permitido, nada é proibido. A pessoa, quando começa a pecar, ele começa a justificar os seus erros. E a Bíblia, meus irmãos, aquela que nos salva pela sua graça, ela também nos transforma. Devemos conservar a fé e a boa consciência, uma vez que o pecado pode nos levar mais longe do que a gente quer ir. O pecado pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. E o pecado pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado é pior do que o câncer no cérebro. O pecado é pior do que o câncer no fígado. O pecado nos separa de Deus, nos separa de nós mesmos, nos separa do próximo, nos separa da natureza. O pecado causa um abismo entre nós e Deus. E por isso nós devemos manter a fé e a boa consciência para não fracassarmos na fé. Viva uma vida que agrade a Deus,
que a sua fé possa mudar o seu comportamento e que o seu comportamento possa revelar a sua fé. É assim que nós devemos viver, para a glória de Deus. Não fique tentando justificar o pecado, não. Quando a luz vermelha acender no seu interior, esta voz de Deus falando com você, que você possa pedir: Senhor, me perdoa. Eu não quero viver em pecado, eu quero viver em Cristo. Eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero andar com Jesus, eu quero amar Jesus. Eu quero viver para a glória de Jesus. Eu quero ser bênção na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, porque o Senhor está comigo. E eu ouço a voz do Senhor falando na minha consciência. E eu quero ter a boa consciência. E eu não quero ter a má consciência, porque a má consciência é a mãe de todas as heresias, como disse Calvino. Que Deus nos abençoe. Possamos viver assim, meus irmãos, mantendo a fé e a boa consciência, para não naufragarmos na fé. Que Deus nos abençoe. Vamos falar.